Programa Live em Foco. Oferecimento. Laboratório Lister, o seu laboratório de análises clínicas. Uma boa noite para vocês. Está começando o programa Live em Foco aqui na TV Candidez. Seja você muito bem-vindo ao nosso programa. Quer seguir a gente no Instagram? Vai lá, programa Live em Foco também no Facebook. Pode seguir a gente também. Fique à vontade. O seu programa Live em Foco está começando com um assunto interessante, né, para você que gosta aí de saber sobre a reforma da Previdência Social. Isso e muito mais só aqui, porque o seu programa já começou. Já que eu falei para você sobre a reforma da Previdência Social, vamos conversar aqui com o professor Marcos Silva. Ele também é professor de Direito, né? Trabalha também nesse sistema. Seja você muito bem-vindo ao programa Live em Foco. Eu agradeço pelo convite, para estar aqui hoje falando para todo mundo sobre tanto a reforma da Previdência como os benefícios, né, da Previdência Social em geral. Vai ser um prazer. As perguntas são várias que chegam até você. Da mesma forma do que a gente vai bater um papo aqui hoje, nessa noite. Mas antes eu gostaria que você pudesse se apresentar para o pessoal. Já falei que você é professor de Direito, né? Trabalha também na questão da Previdência Social. Fala um pouquinho sobre você. Sim, eu sou formado em Direito, tá? Com especialização em Direito Previdenciário. Sou servidor da Previdência Social, funcionário público federal, analista do Seguro Social e professor de Direito Previdenciário, especializado bastante em cursos preparatórios para concurso na área previdenciária. Concurso, inclusive, online disponível e também cursos presenciais em cursinhos preparatórios para concursos aí em Divinópolis. Certo. Marcos, com a reforma da Previdência, tivemos muitas mudanças, né? E como está tendo mudança? Cada hora que você liga a TV, tem algo diferente já acontecendo. Sim, a reforma ela foi um ápice das mudanças, eu diria assim, sabe? Ao longo da última década, aí, nós tivemos várias mudanças no direito previdenciário. Nós tivemos mudanças em 2014, nós já tivemos algumas mudanças, 2015, 16, 17, mas o ápice veio com a reforma em 2019, novembro de 2019. A reforma trouxe muitas mudanças e mudanças muito pesadas, certo, em termos de mudanças de direitos dos trabalhadores, dos segurados em geral e dependentes também. Então, assim, as pessoas precisam se inteirar dessas mudanças, porque, à época, o que foi muito veiculado na mídia foi a questão da mudança da implantação de uma idade mínima para a aposentadoria, né? A gente ouvia muito falar sobre a reforma quer colocar a idade mínima e tal. Realmente era um dos objetivos, mas não foi só esse a mudança aplicada. Essa foi uma das. Mas várias mudanças repercutiram ainda mais sobre o direito dos trabalhadores. Nós tivemos mudanças, inclusive, na forma de cálculo das aposentadorias, a forma de cálculo dos benefícios. Sem ser muito técnico, mas para que fique facilmente entendido, os benefícios são calculados. As pessoas têm muito hábito de falar assim, né? Quando eu aposentar, eu vou ganhar o salário, o último salário que eu estava recebendo. Não funciona assim. Os benefícios da Previdência, a maioria deles são calculados com base no que a gente chama de salário de benefício. O que é isso? É a média salarial da pessoa. Como que calcula essa média? Até então, antes da reforma, até novembro de 2019, essa média era calculada com base nos 80% maiores salários que a pessoa teve de julho, mês 7 de 1994 até a data da aposentadoria. Então pegava-se todos os salários, mas pegava os 80% maiores para fazer a média. Então quer dizer, se você descartava 20% dos salários, isso era uma vantagem. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, trabalharam a vida toda de carteira assinada, com um salário razoável. Mas em alguns períodos ficaram desempregadas e aí contribuíram sob um salário mínimo.
esses meses sob um salário mínimo, eles podiam ser descartados dentro desses 20%. Com a reforma, essa forma de cálculo foi alterada. Não tem mais esse descarte, essa desconsideração de 20%. Então, é média de todos os salários de 94 até a data da aposentadoria. Com isso, já houve uma perda em termos de valor. Você entende? Não para quem sempre ganhou salário mínimo. Esse daí é salário mínimo, a média e pronto. Mas, para quem tinha um salário alto, em alguns períodos de salário baixo, essa forma anterior ajudava no cálculo. Então, isso é uma coisa que mudou com a reforma. Então, isso fez com que as médias salariais caíssem. E a gente teve diversas outras mudanças também pós-reforma. São os impactos que já começam a acontecer, o pessoal já fica aflito quando acontece uma notícia dessa, né? Já pensa assim, não, eu ia aposentar com X valor, mas não é X valor. Por isso que tem essa questão do cálculo. Sim, sim. E ainda tem a questão assim, isso é só o cálculo, tá? Uhum. Porque a aposentadoria, ela é sobre esse cálculo aplica-se o percentual que a pessoa vai receber. Tá? Então, por exemplo, antes da reforma, uma pessoa com 35 anos de contribuição, por exemplo, um homem, a gente falava o seguinte, aposentava integral, seria o quê? Com 100% dessa média. Tá, existia o fator previdenciário, é outro assunto, mas a aposentadoria era 100%, com 35 anos de contribuição. Pós-reforma, já não é assim mais. A aposentadoria passou a ser, inicia com 60% dessa média, com a pessoa tendo no mínimo 15 anos de contribuição mulher e 20 anos homem, e ela vai aumentando esse percentual 2% a cada ano que excede a esse mínimo. Então, por exemplo, se a gente tem hoje para o homem um mínimo de 20 anos de contribuição para aposentar pós-reforma com 60%, para ele chegar em 100%, ele precisa de mais 20 anos de contribuição além do mínimo. Ou seja, para ele aposentar com 100%, ele vai ter que ter 40 anos de contribuição. Então, se a gente pegar o cálculo frio, a gente vê que além da idade mínima, aumentou o tempo de contribuição para que a pessoa aposente integral com a sua média salarial. Então, são detalhes que as pessoas não se inteiraram disso quando da mudança da reforma. E aí, quando as pessoas procuram saber, na véspera do tempo lá que ela completa para se aposentar, a pessoa toma um susto, né? Porque ela não esperava que a renda caísse tanto e tal. Então, assim, tem toda essa mudança envolvida. E olha que a gente está falando só de aposentadoria até então, né? Mas a reforma mudou regras de pensão por morte, mudou regras de salário maternidade, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Teve muitas mudanças envolvidas. São vários os benefícios, né? Mas com esses benefícios nós temos as mudanças. Sim, todos eles passaram por um crivo legal, né, de atualização legislativa com a reforma, com pontualidades que foram alteradas ali no direito das pessoas. Vale lembrar o seguinte, a gente ainda tem que ter o cuidado de quando uma pessoa fala assim, eu queria saber se eu tenho direito à aposentadoria. Existe a questão do direito adquirido, né? Aí vamos deixar claro o que é direito adquirido. Aquelas pessoas que já tinham os requisitos para se aposentar antes da reforma, ou seja, antes de novembro de 2019, ela se aposenta com a regra anterior, com o cálculo anterior, o percentual anterior. Isso é direito adquirido. Mas, por exemplo, a pessoa que não tinha os requisitos, mas já era contribuinte do INSS, ela não tem direito adquirido na regra anterior. Ela entra nas novas regras. E aí as novas regras pós-reforma, eu costumo dizer o seguinte, para o profissional do direito previdenciário, tem que estudar muito, porque hoje, se eu for te falar assim bem sucintamente, nós temos 18 regras de aposentadoria a serem analisadas. Quando uma pessoa te traz um caso, entre regras de direito adquirido, regras de transição e novas regras pós-reforma, são 18 regras. Então, assim, para uma pessoa, um leigo, entender isso, é muito complexo realmente. Marcos, tem aquela questão também, porque as pessoas pensam assim, eu vou aposentar, mas não tem contribuição nenhuma.
O que acontece? Isso é uma coisa também que é interessante você ter citado isso, porque eu escuto muito isso, por eu ser dessa área, eu escuto muitas pessoas leigas falarem isso. Eu tenho uma vizinha ou eu conheço uma pessoa que nunca pagou INSS e aposentou. Aí isso não é realidade, tá? Quem nunca contribuiu com o INSS não tem como se aposentar. O que existe é um benefício da assistência social, tá? Que é o BPC, que a gente chama, que é o benefício de prestação continuada da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que ele tem duas variações, tem o da pessoa com deficiência e da pessoa do idoso, tá? Então, por exemplo, um idoso, 65 anos, que não tem renda familiar, ele tem direito a um benefício assistencial ao idoso no valor de um salário mínimo, sem direito a 13º, não deixa direito à pensão, esse benefício, mas é um benefício da assistência social para fins de manutenção da dignidade humana, digamos assim, porque é uma pessoa de baixa renda, vulnerável dentro da sociedade. Então, isso não é aposentadoria, tá? As pessoas têm o hábito de chamar esse benefício de aposentadoria. Não, não é. Porque esse benefício, inclusive, ele é susceptível de revisão periódica, ele é revisto periodicamente. Então, se a família daquele idoso que não tinha renda passar a ter renda e desenquadrar do critério, ele perde esse benefício. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. A gente escuta muito as pessoas falarem isso. Conheço uma pessoa que nunca pagou e aposentou. Não é verdade. Isso não é possível. A aposentadoria exige um tempo mínimo de contribuição. Por isso que é importante ter o carnezinho ali, contribuir, né, para que você possa ter o seu direito garantido. Sim, as pessoas precisam entender que... eu costumo falar isso muito com as pessoas que me perguntam assim, mas qual a sua opinião? Tá? Opinião pessoal. Eu costumo dizer o seguinte, olha, principalmente para as pessoas jovens, vamos dizer assim, um jovem que me procura hoje porque quer fazer um planejamento previdenciário. Isso é uma situação que as pessoas precisam pensar, tá? Principalmente o jovem hoje. O que você quer para o seu futuro? O que você quer para a sua velhice? Porque tem muita gente que pergunta assim, compensa pagar INSS? Eu falo, olha... O INSS, primeiro que ele é um sistema de seguridade social obrigatório. Então, se você, por exemplo, trabalhar de carteira assinada, você não tem opção de não pagar. É obrigado a pagar. Mas eu costumo dizer que o INSS, ele não é de tudo ruim. O INSS tem muita coisa boa. Por quê? Ele te garante não é só a aposentadoria, ele te garante outras seguranças sociais, como no caso de incapacidade temporária. A pessoa sofre um acidente de moto, quebra uma perna, vai precisar de ficar 6 meses numa cama. E aí, vai viver de quê? Se ele era contribuinte, ele tem o benefício por incapacidade temporária, o conhecido auxílio-doença. A pessoa teve um derrame, um AVC, ficou inválido na cama. Ele pode ter direito ao benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, inclusive com a possibilidade de um acréscimo de 25% na renda, caso ela dependa de cuidados permanentes de um terceiro. No caso de óbito, um filho tem direito à pensão por morte, a esposa tem direito à pensão por morte. No caso de uma prisão, aí a gente vem no assunto do famoso auxílio reclusão, que o povo adora difundir fake news, né? Boatos. Eu não defendo o auxílio reclusão, mas também não faço julgamentos equivocados. E peço muito às pessoas, quando eu escuto, a falar, olha, antes de replicar as coisas, procura saber. Porque 90% dos boatos que eu vejo nas mídias são falsos, sabe? O auxílio reclusão, ele é um benefício para os dependentes, para o filho, né, pequeno ali, filho menor, para cônjuge, daquele segurado que foi preso e segurado de baixa renda, tá? Então, quer dizer, o pai trabalhador que mantinha a família cometeu um crime, seja lá qual for, foi condenado e preso. A esposa, os filhos podem ter essa renda do auxílio reclusão, caso se enquadrem nos critérios, e são muitos critérios, e pós-reforma agora,
uma coisa interessante, o auxílio reclusão é de um salário mínimo. Surge um boato recente aí de que o governo reajustou o auxílio reclusão. Não, gente, aquilo é fake news, aquilo não é verdade. Aquilo é porque, só para você entender aquele boato especificamente, não é todo segurado que tem direito ao auxílio reclusão se for preso, que os dependentes terão direito. É só segurados de baixa renda. O que é o baixa renda? Segurado que tem a renda inferior àquele valor que o governo reajustou, de 1.700 e pouco. Então, por exemplo, um cara trabalha de carteira assinada, ganha R$2.000 e foi preso, o filho tem direito no auxílio reclusão? Não, não tem. Porque tem um limite, é só para segurados que ganham até tal valor. Mas o valor do benefício não é os 1.700, é um salário mínimo. Entendi. Você entendeu? Então, assim, tudo isso são mudanças que a reforma trouxe e que as pessoas precisam se inteirar também sobre os seus direitos, além dos deveres. Nós vamos para os nossos comerciais, a gente volta com mais bate-papo para você deste assunto muito interessante. Daqui a pouco estamos de volta. Pizza Gourmet, uma explosão de sabores, com ingredientes de qualidade e um preparo mais do que especial, porque somos apaixonados com pizza. Rua José Demétrio Coelho, número 1834. A melhor pizza da cidade. Disque Pizza Cajuru. 3244-2756. Ou WhatsApp 99929-5700. Pizza Gourmet. A melhor pizza de Carmo do Cajuru. Já pensou ter o seu comercial aqui com a gente? Olha, quem não é visto, não é lembrado. Nossa produtora pensa em cada detalhe para a sua marca. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Estamos de volta com o programa Live em Foco, conforme eu tinha dito para você, um assunto sobre previdência social, um assunto aí que, na realidade, na atualidade, faz parte da nossa vida, né? Porque, será que eu vou aposentar? É uma das perguntas que a gente faz, né? E com quantos anos? E o Marcos está aqui falando para a gente, né? Dando uma aula, né? Como que é feito essa questão de cálculo, né, o que deve ser feito, o que não deve, o que é fake também, né? Porque uma das coisas que você acabou de dizer para nós foi aquela questão, né, da pessoa quando é presa recebe aquele auxílio, né? Mas uma das perguntas que nós temos também, que a população gostaria de saber, que chega, né, até você, é em relação à aposentadoria por tempo de contribuição. O que mudou? As pessoas ainda conseguem se aposentar antes da idade mínima? Sim, é uma boa pergunta, até porque esse assunto mudou muito na reforma, né? E para que fique claro e as pessoas consigam entender, eu preciso explicar como que a pessoa tem que fazer essa análise para entender a sua situação. Porque antigamente era mais simples, agora piorou bem. Tá? Como que funcionava antes da reforma? Eu costumo falar com as pessoas com quem eu, às vezes, faço uma consultoria, o planejamento, e até com os alunos, o seguinte: olha, você tem que dividir em 2 tempos.
tá? O antes da reforma e o depois da reforma. E aí, esse antes da reforma e depois da reforma, a reforma foi em novembro de 2019. Então, antes de 13/11/2019 e pós essa data. Como que era antes? Antes, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição, que exigia o quê? Basicamente, do homem, 35 anos de contribuição e da mulher, 30 anos de contribuição. Ah, professor, e a idade? Tinha idade mínima? Não. A pessoa tendo 35 anos de contribuição, o homem, 30 anos de contribuição, a mulher, se aposentaria por tempo de contribuição, tá? Isso até 2019, antes da reforma. Tinha também a aposentadoria por idade, né, até 2019, que era o quê? Um mínimo de 180 meses de contribuição para efeito de carência, que são 15 anos de contribuição, tanto homem como mulher, e uma idade mínima, que até 2019 era 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, tá? Então, a gente tinha esses dois tipos de aposentadoria, por idade, com 65 de idade para o homem, 60 para a mulher e 15 de contribuição, ou por tempo de contribuição, com 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos para a mulher, sem idade mínima. Ok. Quem não tinha estes requisitos até 2019, entra nas regras pós-reforma. Aí nós temos que entender as regras pós-reforma, e aí é que complica um pouco a situação para as pessoas entenderem, mas vou tentar traduzir de uma maneira bem simples. Pós-reforma, a aposentadoria passou a ser chamada de aposentadoria programada. A gente não tem mais essa coisa de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, não. Por quê? Porque juntou os requisitos. Pós-reforma exige uma idade mínima e um tempo de contribuição. Então, nós temos a regra programada que passou a ser qual? 62 anos de idade para a mulher, 65 para o homem. Então, a mulher teve um acréscimo de 2 anos e um mínimo de contribuição de 15 anos para a mulher, 20 anos para o homem. Isso para pessoas que iniciarem as suas contribuições após a reforma. Ah, mas e quem já era contribuinte antes, mas não atingiu o direito antes da reforma e atingirá só depois? Aí tem o que nós chamamos de regras de transição, tá? E aí nós temos 4 regras de transição para essa regra que envolve o tempo, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender de maneira bem simples. A gente tem uma regra de transição por pontos, uma regra de transição por idade, uma regra de transição por pedágio de 50% e uma regra de transição por pedágio de 100%. Falando assim parece algo de outro mundo, né? Mas vamos desenhar cada uma delas. Vamos lá. A regra de transição por pontos, o que é isso? Quem completar os requisitos após a data da reforma, ou seja, após novembro de 2019, nessa regra por pontos vai precisar de ter o quê? Vai precisar de ter o mínimo de tempo de contribuição, que é 35 anos para o homem, 30 para a mulher, né? Mais uma pontuação mínima. O que vem a ser essa pontuação? É uma soma da idade com o tempo de contribuição, que tem que atingir um determinado número de pontos. E aí a gente tem uma tabela que vai subindo gradativamente dessa pontuação. No ano de 2023, atualmente, essa pontuação para o homem é de 100 pontos. Então, por exemplo, se eu tenho que atingir 100 pontos, a pessoa tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição, um homem. Quer dizer, se ele tem 35 de contribuição, ele vai ter que ter 65 de idade, porque se eu tenho que somar a idade com o tempo, chegar em 100, para chegar em 100 tem que ser 35 mais 65. Então, acaba que a pessoa vai se aposentar com 65 anos, nessa situação. Ah, ela pode aposentar antes dos 65? Poderia, se por um acaso, ele tem 40 anos de contribuição. Então, ele já tem mais que o mínimo de 35, pois ele tem 40, e ele tem 60 de idade, um homem. Então, na soma, 40 de idade com 60 de contribuição, 100 pontos, atingiu o mínimo. Então, ele pode aposentar nessa regra por pontos. Tá? Então, a regra por pontos nada mais é que
a pessoa ter o tempo de contribuição mínimo e a pontuação equivalente a tempo de contribuição mais idade, atingir essa pontuação da tabela. Que no exemplo que eu dei, no caso do homem, são 100 pontos. Aí é ideal que as pessoas verifiquem essa tabela, porque ela vai aumentando ano a ano. Tá? A segunda regra de transição, a regra por idade. A pessoa precisa ter, da mesma forma, um mínimo de 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos para a mulher, e uma idade mínima, que também vai aumentando ano a ano. Tá? Então, essa idade vai subindo essa tabela de acordo com o ano em que a pessoa está requerendo e implementando os requisitos. E a gente tem as duas regras por pedágio. O que vem a ser o pedágio? O pedágio é o seguinte: a gente tem que calcular o tempo de contribuição da pessoa que ela tinha lá em 2019, na data da reforma, ou seja, dia 13/11 de 2019, ver o tempo que ela tinha. E essa pessoa, para se aposentar pós-reforma, antes dessa idade mínima, que hoje é 65 para o homem e 62 para a mulher, ela vai ter que pagar um pedágio de 50%, por exemplo, nessa primeira regra. 50% de quê? Do tempo que faltava lá em 2019. Então, só para ficar claro, vamos pegar uma situação de um homem. O homem lá em novembro de 2019, ele não tinha 35 anos de contribuição ainda. Ele tinha 34 anos. Faltava um ano para ele aposentar. A lei mudou. Nossa, ele desesperou agora. Ele não vai aposentar mais, só com 65 de idade. Não, calma. Essa regra dos 50% de pedágio é o quê? Se ele tinha 34 de contribuição, faltava para ele um ano para chegar nos 35. Ele vai ter que pagar 50% de pedágio desse um ano que faltava, ou seja, 6 meses. Então, ele poderá se aposentar se ele tiver 35 anos mais 50% de pedágio, ou seja, 35 anos e 6 meses de contribuição. Só que essa regra do pedágio de 50%, ela tem um requisito de entrada, que é o quê? A pessoa tem que ter, no mínimo, 33 anos de contribuição, o homem, e a mulher 28, na data da reforma. Ou seja, ela só é aplicável para quem já estava perto da aposentadoria lá em 2019. Uma pessoa que tinha, por exemplo, uma mulher com 25 anos de contribuição, essa regra não aplica para ela, porque tem que ter no mínimo 28 lá em 2019 e o homem no mínimo 33, entendeu? Só sei que é muita informação. Muita. Não é muita brinquedo. Então, assim, não é fácil para as pessoas entenderem. E, por último, a quarta regra de transição, que é a da pedágio de 100%, que é mais ou menos a mesma forma de se pensar. Calcula-se o tempo que a pessoa tinha lá em 2019 e ela vai ter que cumprir um pedágio de 100% do que faltava. Então, por exemplo, um homem que lá em 2019 tinha 30 anos de contribuição, ele precisaria de 35 para se aposentar. Faltava para ele 5 anos. Então, ele vai ter que cumprir um pedágio de 5 anos, ou seja, ele vai ter que ter 35 mais 5, 40 anos de contribuição para se aposentar nessa regra, ainda que não tenha a idade mínima, dos 65 de idade. Se ele já tiver 65, ele aposenta com o tempo de contribuição que ele tiver, desde que ele tenha no mínimo 20 anos. Entendeu? Então, é muita regra, muito número. E aí, para um leigo entender isso, realmente não é simples. É porque não adianta somente responder uma pergunta, né? Porque o dinamismo é muita coisa, é muito detalhe. E uma situação que é muito comum, as pessoas às vezes me param na rua, no barzinho, em algum lugar e falam assim, olha, se eu tiver isso assim, eu aposento. Eu falo, olha, não é tão simples assim de eu te responder. Tem vários fatores envolvidos, tem que fazer cálculo. Hoje em dia não dá para dizer de forma muito simples o que você precisa para aposentar, assim, você tem direito, você não tem direito, sem analisar o caso especificamente, corretamente, analisar documentos, verificar tudo direitinho. Uma coisa interessante é as pessoas se atentarem e estarem sempre verificando as suas contribuições, o seu extrato, que a gente chama, o extrato do CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Hoje a pessoa tem acesso a esse extrato pelo telefone. Você pega aqui seu celular,
você tendo aquele acesso do gov.br, né, você acessa o aplicativo do INSS, que é o Meu INSS, que ele chama, você baixa no celular, entra lá com a senha do gov.br, lá tem extrato de contribuições. Você baixa aquilo ali você vai ver todos os vínculos nas empresas que você trabalhou, a data de início, data de saída de cada empresa. Você tem como detalhar, verificar se a empresa recolheu os salários, tudo direitinho, se está constando lá, se tem alguma pendência, se tem algo faltando. Então as pessoas precisam estar atentas a isso e elas têm hoje a ferramenta para isso. Não precisa ir numa agência do INSS, não precisa procurar um profissional do direito só para verificar seu extrato. A pessoa mesmo pode baixar ali, dar uma olhadinha. Ele é simples de se verificar, não é difícil de entender. Então, assim, é uma ferramenta muito boa. Hoje, esse aplicativo do Meu INSS, ele tem muitos serviços disponíveis. Hoje a pessoa tira extrato de benefício, extrato para imposto de renda, são vários, faz todo tipo de requerimento. Hoje tudo é feito online, nem tem mais atendimento presencial nas agências, basicamente. Por quê? Porque tem tudo em canal remoto, seja pelo aplicativo, pelo site ou até mesmo pelo telefone, pelo 135, né? Nós vamos mais uma vez para os nossos comerciais, a gente volta com mais assunto, né, para você que está nos acompanhando. Fiquem ligados. Pizza Gourmet, uma explosão de sabores, com ingredientes de qualidade e um preparo mais do que especial, porque somos apaixonados com pizza. Rua José Demétrio Coelho, número 1834, a melhor pizza da cidade. Disque Pizza Cajuru, 3244-2756 ou WhatsApp 99929-5700. Pizza Gourmet, a melhor pizza de Carmo do Cajuru. Já pensou ter o seu comercial aqui com a gente? Olha, quem não é visto, não é lembrado. Nossa produtora pensa em cada detalhe para a sua marca. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Estamos de volta aqui com o programa Live em Foco, continuando aqui com as nossas perguntas. Marcos, mais pergunta para você. Em relação à aposentadoria por invalidez, tivemos alterações? Olha, por invalidez eu brinco com as pessoas que a alteração foi até cruel. O que acontece? Por que eu faço essa brincadeira? Eu vou te falar como era antes, para você entender o porquê que eu digo dessa questão da crueldade. Uma pessoa que fica inválida, você concorda comigo que é o momento que ela mais precisa do recurso, é nesse momento da invalidez, né? Ela perdeu a saúde dela, vai ter muito gasto com remédio, às vezes até com questão de fraldas, cuidador e tal. E como era antes? Uma pessoa que aposentava por invalidez, por exemplo, ela passava por uma perícia médica, né? A perícia médica que vai decretar ou não essa invalidez, essa incapacidade permanente, e sendo reconhecida a incapacidade permanente, é concedida a aposentadoria por invalidez. Antes, como funcionava? A aposentadoria por invalidez, ela era no valor equivalente
fazia-se a média salarial dessa pessoa, né? Calculava-se a média e a pessoa receberia 100% da média salarial, tá? Então, por exemplo, se a pessoa tinha uma média de R$3.000, ela receberia 100% deste valor como aposentadoria por invalidez, R$3.000. Pós-reforma, a regra da aposentadoria por invalidez passou a fazer essa média de todos os salários, da mesma forma como as demais aposentadorias, porém, o valor da aposentadoria por invalidez não é mais 100% da média. Ele é 60% para quem tem até 20 anos de contribuição, mais 2% para cada ano de contribuição que a pessoa tiver além de 20 anos de contribuição. Então, só a título de exemplo para a gente entender. Um trabalhador sofreu um acidente, ficou acamado, inválido e aposentou por invalidez. Ele tinha 15 anos de contribuição para o INSS, uma média salarial de R$3.000, vamos supor. Com 15 anos de contribuição, a aposentadoria por invalidez dele após a reforma vai ser de 60% da média. Então, ele que tinha uma média de R$3.000 vai receber R$1.800 de aposentadoria por invalidez. Então, ele perde aí R$1.200 da sua média, tá? Outro exemplo, um trabalhador com 30 anos de contribuição ficou inválido, tem uma média de R$3.000. Com 30 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 80% da sua média. Por quê? É 60% mais 2% a cada ano que excede a 20%. Então, se ele tinha 30 anos, ele tem 10 anos a mais, ele ganha 20% além dos 60%. Então, 80% do valor da sua média salarial. Então, é nesse ponto que eu falo que houve uma certa crueldade, porque o aposentado por invalidez é uma situação infortúnia, né? Ele não esperava, era inesperado e acabou tendo o problema, ficou inválido e agora que ele precisa do recurso para se manter, ele pode ter essa perda, porque se você pensando comigo aqui, para a pessoa aposentar com 100% da média, só se ela tiver 40 anos de contribuição. Então, a aposentadoria por invalidez teve essa mudança muito grande de como era antes para como ficou depois, né, da reforma. É nesse ponto que eu falo que a perda, no caso da aposentadoria por invalidez, foi muito grande. Você tem sua dúvida, quer mandar a sua mensagem, contato aqui abaixo da tela para você. Nós vamos encaminhar essas perguntas para que ele possa responder, né, e as suas dúvidas. E no programa Live em Foco a gente vai exibindo para você tirar, né, e sanar as dúvidas que você tem. Porque é interessante já falar sobre isso, porque a gente está conversando aqui, mas o pessoal de casa tem muita dúvida. Acaba que surge dúvida, por questão de invalidez. Nós vamos falar sobre a questão aqui da pensão, né, por morte, né, que também tem. Vamos entrar nesse assunto já de uma vez? Vamos, sim. Né, a questão aí, a pensão, né, quando a pessoa falece, o outro tem total condição de receber essa pensão? Aí eu vou fazer uma explicação sobre a pensão para a gente entender o que é a pensão por morte, né? Até então a gente falou sobre aposentadorias. As aposentadorias são benefícios devidos ao segurado, ao contribuinte. A pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do contribuinte que faleceu, né? Então, o segurado era contribuinte, pagava INSS, seja como autônomo, empregado, categoria que for, e faleceu. Os seus dependentes, e aí vamos lembrar, quem são os dependentes? Cônjuge, né, que é o marido e mulher casados na lei civil, companheiros, inclusive homoafetivos também. O companheiro é aquele que vive em união estável, e filhos menores de 21 anos ou maiores de 21, caso sejam inválidos ou tenham deficiência grave. Além destes, que são os dependentes preferenciais que a gente fala, a gente tem os dependentes da segunda classe, que são os pais, pai e mãe, e o da terceira classe, os irmãos menores de 21 anos ou maiores de 21 anos, se forem inválidos ou pessoas com deficiência grave. Então, esse conjunto de dependentes pode vir a ter direito na pensão por morte. Eu só chamo atenção para o seguinte: filho e cônjuge
é dependente. Só tem que apresentar, comprovar a relação de parentesco, certidão de casamento, certidão de nascimento e tal. Companheiros, homem ou mulher, tem que comprovar a união estável com documentos, ou seja, comprovar que morava junto. E no caso dos pais, pai, mãe e dos irmãos, só é devido se comprovar a dependência econômica, também através de documentos. Tá? Então, só para fazer esse apontamento para as pessoas entenderem quem pode ter direito na pensão. Ok. Passado isso, a pensão por morte, ela teve muita mudança também. Por quê? Antes da reforma, a pensão por morte era um benefício devido ao dependente, e assim, o segurado era aposentado, e ele faleceu antes da reforma, a esposa ficava com o valor da aposentadoria do falecido. Né? Se ele ganhava 2.000, a pensão seria de 2.000. Pós-reforma, como que passou a ser essa regra? Já não é integralidade. A pensão vai ser devida da seguinte maneira: um percentual de 50% inicial, mais 10% para cada dependente que haja ali na pensão. Então, por exemplo, se era marido e mulher, o marido faleceu, ficou só a mulher como dependente, a esposa, a pensão vai ser 60% do valor do benefício do marido, caso ele já fosse aposentado. É a mulher e 2 filhos. Então, são 3 dependentes. Então, 50% mais 30%. Então, 80% do valor da aposentadoria do falecido. Tá? E uma mudança também é o quê? Antes, por exemplo, se você tinha 3 dependentes, então o benefício era 100% para 3. Aí suponhamos que era esposa e 2 filhos. Esse filho aqui ficou maior de 21 anos, então ele já não tem mais direito. Então, ficou só para 2. Então, a parte desse acaba ou passa para os demais? Como é que funciona? Antes da reforma, o valor que esse recebia era convertido para os demais. Então, se a pensão era 3.000 para 3, era 1.000 para cada um, vamos dizer assim, um completou maioridade, os outros 2 ficavam recebendo 3.000, 1.500 para cada um. O outro completou maioridade, sobrou só a esposa, ela ficava com o montante total. Com a reforma, acabou essa conversão. Então, por exemplo, 3.000 reais, então é 1.000 para cada. Um completou maioridade, os outros 2 vão receber só a parte deles. O outro completou, a cônjuge que sobrou ali na pensão, né, como dependente, vai receber só a parte dela. Então, são várias coisinhas que foram alteradas ao longo da reforma, após reforma, que as pessoas às vezes não sabem, sabe? Eu teve pessoas que eu fiz consultoria porque as pessoas me procuraram para saber, eu não concordo. Eu falo, olha, pode não ser justo, pode não ser moral, mas é legal. Isso está na lei, isso foi uma mudança legislativa. Então, não adianta falar, vou entrar na justiça porque eu não aceito isso. Não vai conseguir também, porque é lei. Pós-reforma, para óbitos ocorridos após a data da reforma, essa é a regra, você entendeu? Então, assim, tem gente que se assusta, porque vê assim, no caso de trabalhador da ativa, que eu dei exemplo só de quem já era aposentado, mas no caso da ativa é pior ainda, porque se você pega, por exemplo, uma pessoa que era um empregado, tinha uma média salarial de R$4.000, mas ele tinha só 15 anos de contribuição. A pensão para o dependente, sendo um dependente só, já vai ser só 60%. Mas 60% de quê? Se ele era da ativa, o falecido, ele ainda não era aposentado, calcula-se o valor que seria a aposentadoria por invalidez dele. E aí vamos lembrar, qual que é a regra da aposentadoria por invalidez? Se a pessoa tem menos de 20 anos de contribuição, é 60% da média. Então, se ele tinha 4.000 de renda, a aposentadoria por invalidez já seria 60% de 4.000, 2.400. E a pensão, se é um dependente só, é 60% de 2.400. Ou seja, essa pessoa vai ter aquela pensão que ela achava que ia ser 4.000, vai ser R$1.400. Entendi. Você entendeu? Então, assim, é essa questão que as pessoas, com a reforma, não se atentaram para essa mudança e que, na prática, trouxe um impacto muito negativo para o beneficiário,
positivo para a Previdência, porque reduziu muito, né? Porque uma pensão que seria de 4.000 passa a ser de 1.400. Marcos, nós vamos para os nossos comerciais e a gente volta com mais uma pergunta para você. Ok. Daqui a pouquinho estamos de volta. Pizza Gourmet, uma explosão de sabores, com ingredientes de qualidade e um preparo mais do que especial, porque somos apaixonados com pizza. Rua José Demétrio Coelho, número 1834, a melhor pizza da cidade. Disque Pizza Cajuru, 3244-2756 ou WhatsApp 99929-5700. Pizza Gourmet, a melhor pizza de Carmo do Cajuru. Já pensou ter o seu comercial aqui com a gente? Olha, quem não é visto, não é lembrado. Nossa produtora pensa em cada detalhe para a sua marca. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Estamos de volta aqui com o programa Live em Foco, falando sobre Previdência Social, questão aí da aposentadoria, né, com o Marcos. E continuando aqui o nosso bate-papo, pensão por morte, mas agora a questão assim, a pessoa já contribui, né, com o seu carnezinho ali todo mês, a pessoa faleceu, está agora recebendo a pensão por morte, né, do esposo ou da esposa. Ela deve continuar contribuindo? Ela vai se aposentar? Como que é feito isso? Tá. Isso daí é bem interessante a gente falar, né, abordar esse assunto, essa questão que você trouxe, porque as pessoas falam muito isso, né, que eu já recebo pensão do meu falecido marido, da minha falecida esposa, e aí eu não vou continuar pagando o INSS porque eu não tenho direito a aposentar. Gente, não existe isso, tá? A pessoa, é necessário que a pessoa entenda que a pensão é um benefício deixado para ela na qualidade de dependente. A aposentadoria é um benefício que ela terá direito na qualidade de segurada, contribuinte. Então, não tem impedimento para ter dois benefícios, tá? A pessoa pode sim receber pensão por morte e também receber aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade programada, o que for, tá? Até por invalidez. O que é necessário chamar a atenção e que veio nessa mudança da reforma é o quê? Antes da reforma, a pessoa tinha uma pensão de R$3.000 e agora ela vai ter uma aposentadoria de R$2.000. Tem algum problema? Antes da reforma, não. Ela ficaria recebendo os dois benefícios, valor integral, tá? Pós-reforma, houve uma mudança nisso, que é o seguinte: a pessoa pode receber os dois benefícios se forem dois benefícios de valores mínimo, ou seja, 2 de salário mínimo, recebe 100% dos dois, sem problema algum. Se algum dos benefícios for de valor acima do salário mínimo, essa pessoa vai receber 100% do maior benefício e o menor vai ter um fator de redução. Ele vai perder um pouquinho nesse benefício, desse segundo benefício, tá? E aí essa perda é de acordo com o valor do benefício, tá? O benefício é de R$2.000, então até um salário mínimo ela não perde nada. Acima de um salário mínimo ela perde tantos por cento, 10, 20, 30, aí é de acordo com o valor,
tá? Aí tem que pegar caso a caso, jogar numa tabelinha, e aí essa pessoa vai tendo ali uma perda do valor do segundo benefício, mas ela pode ter os dois. Lembrando que se for os dois salário mínimo, não tem perda nenhuma. Só haverá perda se for algum deles acima do salário mínimo, aí o segundo benefício de menor valor vai ter esse fator de redução, mas não tem impedimento algum. Entendi. Marcos, quero aqui te agradecer, né, pelo nosso bate-papo. A informação é muita, né? É muito detalhe, é muita coisa, é muito cálculo. Porque não é simples, né? Bater o papo aqui, te explicar, mas na hora da prática ali, não, precisa disso, daquilo, para que possa ficar tudo certinho, né? Mas eu quero deixar aqui, falar para você que as portas do programa Live em Foco sempre estarão abertas, ainda mais para um assunto como esse, né? Abertas aí para você. E fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Sim, eu agradeço também, estou sempre à disposição. Eu amo falar sobre direito previdenciário, eu gosto. Deixa seu contato, viu? Eu vou deixar, eu principalmente falar diretamente para o público, né? Olhando para o público mesmo, através das câmeras aí, levar a informação correta para as pessoas. Porque, infelizmente, hoje o mundo da informação falsa está muito evidente, né? A gente tem que buscar a informação correta, em fonte segura. Quem quiser também pode acessar lá o Instagram, o meu é @Marcos Silva Correia, Marcos com O, Silva Correia. Tá? Lá tem um link na bio, lá onde tem o link do meu curso online também, se alguém se interessar para estudar para os concursos do INSS, nós tivemos um recentemente agora, né? Para 1.000 vagas, com um cadastro reserva de mais 2.300 vagas. Provavelmente todo mundo vai ser chamado. Inclusive, fazer aqui a minha propaganda, que uma aluna minha, a Paola, eu mando um abraço para ela, foi aprovada no concurso agora. Parabéns para você. E assim, quem tiver interesse de estudar, eu sugiro que comece antes, bem antes, porque, olha só, nesse momento aqui, a dificuldade que é de se falar sobre uma parte muito pequena do direito previdenciário. Então, assim, tá lá o link na bio, tanto do curso, como o WhatsApp, tudo, se quiser entrar em contato, é só entrar lá no Instagram, está à disposição. Certo. E o programa Live em Foco vai ficando por aqui. No próximo final de semana, mais um convidado para você. Até breve.